né? A bulimia, a compulsão alimentar, a gente pode colocar anorexia, aquela restrição aquele transtorno de restrição alimentar excessiva. E daí o que acontece, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor aí. Muitas vezes, quando você está numa situação de um estresse muito grande, você pega e você acaba liberando muito cortisol, e o cortisol, ele aumenta muito o apetite. E daí, você pega e você acaba ingerindo, ele vai aumentar o apetite, principalmente para alimentos altamente calóricos. E aí, você começa a se alimentar de maneira descontrolada. Outra coisa também bem importante, que até a doutora Edivaldo, se eu estiver errada, me corrija. Muitas vezes, o estresse, ele também pode causar alguma alteração no córtex pré-frontal, que é quem faz justamente o nosso autocontrole. Então, se você pega, você pode ter uma alteração aí, você perde o controle sobre o que você está comendo. E vamos lá, você começa a ficar estressado, você vai comer desenfreadamente. Você vai comer desenfreadamente fruta? Não. Você vai num doce, exato, num pão, né? Numa massa exatamente, exatamente. E Chocolate. Aí, exato. E aí, o que acontece, né? A pessoa acaba se alimentando de tudo isso daí de maneira compulsiva, totalmente compulsiva. E ela começa, depois que ela ingere aquilo tudo, ela começa a ficar com aquele peso na consciência. Bate o arrependimento. Bate o arrependimento, exato. Então, muitas vezes até que quando a gente pensa, né? E aí elas começam a querer ter controle sobre o seu corpo. E daí elas começam, por exemplo, a tentar formas de expelir, que a gente chama até começa a questão de bulimia e tudo mais. Aí muita gente pensa, induz o vômito. Tudo bem, é uma forma, mas tem formas que as pessoas às vezes não percebem que passam batido. Gente que começa a tomar muito laxante. Pessoas que começam a descontar bastante na atividade física, comem desenfreadamente e daí começam a fazer de forma assim, desenfreada atividade física para tentar compensar isso daí. Então, são pessoas que estão tão estressadas que não estão muitas vezes conseguindo organizar, ter controle sobre sua vida, que querem ter um controle de alguma outra forma. Compensam de outra forma. Compensam de outra forma, exato. Compensam de outra forma, querem ter o controle do seu corpo, que não está conseguindo controlar a sua vida, e querem controlar seu corpo. Para ficar magro, enfim, daí começa a surgir, começa a ficar nesse ciclo sempre, né? Então, coisa que a gente tem que observar sempre, né? Pessoas que pulam refeições, ou pessoas que estão comendo de forma sem controle nenhum, ou que está tentando de alguma forma, como eu falei, né, expelir essa comida daí, seja através de induzindo vômitos, ou usando de forma desenfreada laxante, ou praticando atividade física de maneira desenfreada. Então, a gente sempre tem que ficar bem atento em relação a isso.